Algumas histórias de terror parecem apenas lendas, até que alguém decide contar como elas realmente aconteceram. As histórias que você vai ouvir agora são relatos enviados por pessoas comuns que passaram por experiências difíceis de explicar. Antes de começarmos, já se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma nova história. E se você já viveu algo estranho ou assustador, pode contar nos comentários ou enviar sua história para o e-mail que está na descrição. Quem sabe o seu relato não aparece em um próximo vídeo aqui no canal. Agora apague as luzes, aumente o volume e prepare-se para ouvir histórias que talvez nunca devessem ser contadas. Eu sempre gostei do silêncio da madrugada. Era o único momento do dia em que tudo ficava completamente parado. Sem carros na rua, sem vozes, sem nada. Só eu e o som leve da minha própria respiração. Naquela noite, não foi diferente. Eu estava deitado, olhando para o teto, com o quarto completamente escuro. Só dava para ver o contorno da janela por causa da luz fraca da rua entrando. Respirei fundo. E então, ouvi outra respiração. No começo, achei que fosse coisa da minha cabeça. Quando a gente fica muito tempo em silêncio, o cérebro começa a inventar coisas. Eu já tinha passado por isso antes. Respirei de novo. E lá estava. Um segundo som. Uma respiração igual à minha, só que um pouco atrasada. Eu puxava o ar e logo depois, quase no mesmo ritmo, vinha outra puxada. Mais fraca. Mais próxima. Meu corpo travou na hora. Eu tentei ignorar, fingi que não estava acontecendo. Fechei os olhos e tentei regular minha respiração, como se isso fosse fazer aquilo parar. Mas quanto mais eu tentava controlar, mais sincronizado aquilo ficava. Eu respirava. E aquilo respondia. Como um eco, só que vivo. Senti um arrepio subir pelas costas quando percebi uma coisa. Aquilo não vinha de fora do quarto. Não vinha da porta. Não vinha da janela. Vinha de trás de mim. Muito perto. Perto o suficiente para eu sentir um leve deslocamento de ar na minha nuca. Meu coração começou a bater mais forte. Eu queria me virar, mas alguma coisa dentro de mim dizia para não fazer isso. Que, se eu olhasse, eu ia ver. E mesmo assim, eu virei. Devagar, muito devagar. E no momento em que meus olhos começaram a se ajustar no escuro, a respiração parou. Completamente. O silêncio voltou. Pesado. Errado. Fiquei alguns segundos olhando para a escuridão atrás de mim, tentando entender se aquilo tinha sido real. Então eu voltei a deitar. De costas. Respirei fundo. E foi aí que eu entendi. Dessa vez, a respiração veio antes da minha. Bem no meu ouvido. Eu nunca tive medo de espelho. Sempre achei estranho quando alguém falava que não gostava de ficar sozinho na frente de um. Para mim, era só reflexo, nada além disso. Até aquela noite. Eu tinha acabado de sair do banho. O banheiro ainda estava cheio de vapor, o espelho completamente embaçado. Passei a mão para limpar um pedaço e consegui ver meu rosto surgindo aos poucos. Tudo normal. Cabelo molhado, expressão cansada. Só mais um dia. Fiquei alguns segundos me encarando, meio distraído. E então aconteceu. Eu pisquei. Ou pelo menos, achei que tinha piscado. Porque por uma fração de segundo, tive a sensação de que algo estava fora do tempo. Como se o movimento não tivesse sido sincronizado. Eu congelei. Fiquei olhando fixamente para mim mesmo, tentando entender o que tinha sido aquilo. Respirei fundo e forcei os olhos a ficarem bem abertos. Sem piscar, sem mexer, só observando. Os segundos começaram a ficar longos demais. O silêncio do banheiro começou a incomodar. E aí, meu reflexo piscou. Devagar, sem que eu tivesse feito nada. Meu estômago afundou na hora.
Eu senti um frio subir pelo corpo inteiro, como se alguém tivesse aberto uma porta invisível atrás de mim. Eu continuei imóvel, sem respirar direito, tentando processar. E então, o reflexo sorriu. Mas não foi um sorriso normal. Foi lento, forçado. Como se aquilo ainda estivesse aprendendo a usar um rosto humano. Eu não estava sorrindo. Eu não estava me mexendo. Mas aquilo estava. E o pior, os olhos dele não estavam olhando para mim. Estavam olhando direto para mim de verdade. Como se soubesse exatamente onde eu estava, do outro lado. Foi aí que eu finalmente consegui reagir. Apaguei a luz. Na mesma hora. O banheiro ficou completamente escuro. Meu coração estava disparado. Eu não queria olhar de novo. Não queria confirmar. Mas eu olhei. E mesmo sem luz, eu ainda conseguia ver o contorno do espelho. E tinha alguém ali, parado, esperando, no mesmo lugar, sem se mexer, só olhando para mim, sem piscar. Eu sempre tive o sono leve. Qualquer barulho já era suficiente para me acordar no meio da madrugada. Mas naquela noite, não foi um barulho que me acordou. Foi o peso. Eu estava dormindo de lado, de frente para a parede, quando senti o colchão afundar lentamente atrás de mim. Como se alguém tivesse sentado com cuidado. Devagar. Sem fazer barulho. Na hora, meu corpo travou. Eu não abri os olhos. Fiquei completamente imóvel, tentando convencer minha mente de que aquilo não era real. Podia ser impressão. Podia ser o colchão cedendo. Podia ser qualquer coisa. Mas não era. Porque eu senti o peso se ajustando, como alguém mudando de posição. Mais perto. Mais próximo das minhas costas. Minha respiração começou a ficar desregulada. Eu tentei controlar, mas quanto mais eu percebia aquilo, mais meu corpo reagia. E então veio o pior. Algo encostou em mim, de leve, na altura das minhas costas. Não foi forte. Foi só o suficiente para eu ter certeza de que tinha alguma coisa ali. Alguma coisa sólida. Alguma coisa viva. Eu senti como se alguém estivesse inclinado na minha direção. Muito perto. Perto o suficiente para eu sentir um calor estranho que não era normal. Não era humano. Meu coração estava disparado. Eu queria me virar. Queria levantar. Queria correr. Mas eu não conseguia me mexer. Meu corpo simplesmente não respondia. E então, eu senti o colchão afundar mais. Como se aquilo tivesse se aproximado ainda mais de mim. Quase deitando. Encostando completamente. Foi aí que eu criei coragem. Um impulso, eu virei o corpo com tudo. Rápido. Sem pensar. E não tinha ninguém. Nada. Só o quarto escuro. Silencioso. Vazio. Eu fiquei alguns segundos tentando entender o que tinha acabado de acontecer. O coração ainda acelerado. O corpo gelado. E então, eu percebi. O colchão ainda estava afundado. Bem na minha frente. Como se alguém ainda estivesse ali. Deitado. Olhando para mim. Esperando eu dormir de novo. Tudo começou com um barulho simples. Um passo. Seco. No corredor. Era sempre no mesmo horário. Exatamente 3h17 da madrugada. Na primeira vez, eu achei que fosse alguém na casa. Levantei meio sonolento, fui até a porta do quarto, abri e não tinha ninguém. Corredor vazio. Escuro. Silencioso. Voltei a dormir. Mas na noite seguinte, aconteceu de novo. 3h17. Um passo. Dessa vez eu fiquei parado na cama, tentando ouvir melhor. Nada. Só silêncio.
Levantei de novo, abri a porta e mais uma vez nada. Aquilo começou a se repetir todas as noites. Sempre igual. Sempre um único passo. Nem dois. Nem vários. Só um. Como se alguém estivesse parado ali e decidisse dar um único passo na minha direção. Depois disso, silêncio total. Com o passar dos dias, aquilo começou a me incomodar mais do que deveria, porque não fazia sentido. Se fosse alguém andando, teria mais passos. Se fosse barulho da casa, não seria sempre no mesmo horário. Era sempre igual. Preciso. Como um relógio. Foi aí que eu decidi fazer uma coisa. Naquela noite eu não fui dormir. Fiquei sentado na cama, olhando para a porta, esperando dar 3:17. O tempo parecia não passar. Meu corpo já estava cansado, mas minha mente estava alerta. Até que 3:17. O passo. Dessa vez, mais claro, mais pesado, vindo exatamente do outro lado da porta. Meu coração disparou. Eu levantei devagar. Cheguei perto da porta. Encostei a mão na maçaneta e abri. Rápido. O corredor estava vazio. Mas dessa vez, tinha algo diferente. A luz fraca da cozinha iluminava o chão o suficiente para eu ver. Uma marca. No piso. Como se alguém tivesse acabado de pisar ali. E ainda pior, a marca não estava indo embora. Ela estava aparecendo. Na minha frente. Mais um passo, se formando lentamente no chão, como se algo invisível estivesse caminhando, na minha direção. E então, parou, bem na minha frente, a poucos centímetros de mim. Eu não conseguia me mexer, não conseguia respirar direito, porque, naquele momento, eu entendi. Aquilo não estava andando pelo corredor. Aquilo estava vindo até mim. E naquela noite, não foi só um passo. Foi o segundo. Dentro do meu quarto. Eu nunca dei muita importância para o armário. Era só mais um móvel velho no meu quarto. Porta de madeira, um pouco torta, dessas que às vezes não encaixam direito. No começo, era só isso. Eu fechava e ele abria um pouco depois. Coisa normal. Madeira empenada, casa antiga, essas coisas. Só que começou a ficar estranho quando eu passei a acordar de madrugada e ele já estava aberto, não só destrancado. Aberto, como se alguém tivesse puxado a porta com calma, sempre o suficiente para eu ver o escuro lá dentro. Eu comecei a prestar mais atenção. Antes de dormir, eu fechava bem, pressionava a porta. Testava. Ficava firme. Mas mesmo assim, toda manhã, aberto. Até que uma noite eu resolvi conferir. Acordei no meio da madrugada, meio sem motivo. Olhei direto para o armário. Fechado. Completamente fechado. Eu fiquei alguns segundos olhando, tentando entender por que aquilo estava me incomodando tanto. Foi quando eu ouvi um som baixo, vindo de dentro, um arranhado, leve, como unha passando na madeira. Devagar, de dentro para fora, meu corpo inteiro gelou. Eu fiquei parado, sem coragem de me mexer. O som parou, silêncio total. Eu tentei me convencer de que era imaginação. Mas então, a maçaneta girou, sozinha. Muito devagar. E a porta abriu. Sem pressa, sem força. Como se algo lá dentro estivesse empurrando. Eu consegui ver o escuro, mais escuro que o resto do quarto. Pesado. Errado. Eu não via nada lá dentro. Mas sentia. Sentia que tinha alguma coisa ali. Parada. Me olhando. Esperando. E então, eu percebi uma coisa que fez meu estômago afundar. Eu não tinha deixado espaço para a porta abrir.
Eu tinha colocado uma cadeira na frente antes de dormir, para testar. E a cadeira ainda estava lá, no lugar, móvel, sem ter sido movida. Mesmo assim, a porta estava aberta. E foi aí que eu entendi. Aquilo não saiu do armário. Aquilo nunca esteve dentro dele. Aquilo estava no meu quarto, o tempo todo, só esperando eu fechar a porta. Eu nunca fui de acreditar nessas coisas. Sempre achei que tudo tinha explicação. Sombra, reflexo, erro de câmera, sempre tinha um motivo lógico. Até o dia em que eu resolvi rever um vídeo antigo no meu celular. Era uma gravação simples. Eu sozinho no quarto, testando a câmera nova. Nada demais. Eu lembrava exatamente do dia. Lembrava que não tinha ninguém em casa. Nem barulho, nem movimento. Nada. O vídeo começa normal. Eu apareço na frente da câmera, mexendo no celular, ajustando o ângulo, falando sozinho. Tudo comum. Mas depois de alguns segundos, eu percebi algo. Atrás de mim, bem no fundo do quarto, uma mancha escura, parada. No começo, achei que fosse só sombra, mas conforme o vídeo continuava, aquilo começou a mudar. Não de lugar, mas de forma. Como se estivesse se ajustando, se encaixando. Como se estivesse tentando parecer alguma coisa. Meu corpo inteiro arrepiou. Eu pausei o vídeo. Voltei. Assiste de novo. E então eu vi com mais clareza. Não era uma sombra. Era algo com altura, com formato, parado atrás de mim. Muito perto. Perto o suficiente para estar dentro do quarto comigo. No vídeo, eu continuo normal, sem perceber, sem olhar para trás, sem reagir. Mas aquilo se mexe, devagar, inclina levemente, como se estivesse tentando olhar melhor para a câmera. Ou para mim. Meu coração começou a disparar. Eu avancei mais o vídeo. E foi aí que eu senti o estômago afundar. Porque, em um momento específico, eu no vídeo paro, fico imóvel, como se tivesse sentido alguma coisa, mesmo sem virar. E a câmera pega, perfeitamente, aquilo chegando mais perto, atrás de mim, quase encostando. E então, eu no vídeo sorrio, do nada. Um sorriso estranho, forçado, sem motivo. E eu não lembrava de ter feito aquilo. Nunca. Eu pausei o vídeo na hora. Não consegui continuar. Mas antes de fechar, eu vi mais uma coisa. No reflexo da tela, aquilo não estava só no vídeo. Estava atrás de mim. Agora, no mesmo lugar. Exatamente como antes. Só que dessa vez, não estava parado. Estava chegando mais perto. No começo, eu achei que era problema na lâmpada. Ela piscava às vezes. Nada demais. Casa antiga, fiação ruim, essas coisas acontecem. Mas depois de alguns dias, começou a ficar estranho. Porque não era aleatório. Sempre acontecia quando eu estava pensando em algo específico. Na primeira vez, eu estava deitado, olhando para o teto, pensando em como seria se tivesse alguém ali comigo. Foi quando a luz piscou. Uma vez. Rápido. Eu nem dei muita atenção. Mas no dia seguinte, aconteceu de novo. Eu estava sozinho no quarto, pensando se tinha alguém me observando. E a luz piscou. 2 vezes. Na hora, eu senti um desconforto estranho, mas ainda tentei ignorar, até que resolvi testar. Fiquei deitado, olhando direto para a lâmpada. E pensei, se tiver alguma coisa aqui, pisca a luz.
Nada aconteceu. Fiquei alguns segundos esperando. Silêncio. A luz estável. Eu quase ri de mim mesmo. Até que piscou. Uma vez. Devagar. Meu corpo inteiro gelou. Eu prendi a respiração. O coração começou a acelerar. E então eu pensei de novo. Pisca 2 vezes. A luz respondeu. 2 piscadas. Perfeitas. Sem falhar. Sem atraso. Como se estivesse ouvindo. Como se estivesse entendendo. Meu estômago afundou. Eu parei de pensar qualquer coisa. Tentei esvaziar a mente, mas era impossível, porque agora eu sabia. Tinha algo ali. E aquilo sabia que eu sabia. Eu levantei rápido e apaguei a luz. O quarto ficou completamente escuro. Fiquei parado, tentando ouvir qualquer coisa, mas não tinha som nenhum. Só o silêncio. Pesado. Errado. Eu não queria acender de novo, mas também não queria ficar no escuro. Então, depois de alguns segundos, eu acendi. A luz voltou. Normal. Como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei olhando para a lâmpada, imóvel, sem pensar, sem reagir. Até que, sem querer, um pensamento escapou. Inacreditável. E a luz piscou. Só que dessa vez não parou. Começou a piscar sem controle. Rápido, forte, desesperado. Como se aquilo estivesse tentando dizer alguma coisa. Até que, no meio das piscadas, a luz ficou totalmente acesa, fixa. E eu vi, no teto, acima de mim, uma sombra que não era da lâmpada e que não estava ali antes. Parada. Exatamente onde eu estava olhando. Esperando. Eu desci os olhos lentamente e percebi. A sombra não estava no teto. Ela estava colada em mim, seguindo cada movimento meu. Mas eu não estava me mexendo. Eu só percebi porque estava tudo muito silencioso. Era tarde da noite e eu estava parado na sala, com a luz acesa atrás de mim. A parede na minha frente refletia perfeitamente minha sombra. Nada fora do normal. Eu levantei o braço. A sombra levantou junto. Eu mexi a cabeça. Ela acompanhou. Tudo certo. Mas então, eu parei. Fiquei completamente imóvel. E mesmo assim, a sombra continuou se mexendo. Foi um movimento pequeno, quase imperceptível, mas foi suficiente. Ela inclinou levemente a cabeça, como se estivesse me observando. Meu corpo inteiro gelou. Eu não me mexi. Não respirei direito. Fiquei só olhando. E ela também, parada, na minha frente. Só que agora, em outra posição. Eu tentei me convencer de que era ilusão, algum efeito da luz. Mas então eu fiz um teste. Mexe a mão rapidamente. A sombra respondeu, mas com atraso. Um atraso curto, mas visível, como se estivesse copiando, não acompanhando. Meu coração começou a disparar. Eu dei um passo para o lado, e foi aí que tudo piorou. Porque a sombra não ficou presa na parede. Ela deslizou, como se tivesse vontade própria, se ajustando no chão, se esticando na minha direção. Eu recuei na hora, mas ela não recuou. Continuou vindo, crescendo, deformando, como se estivesse tentando sair da parede. Meu corpo travou. Eu não conseguia tirar os olhos daquilo, porque agora ela já não parecia mais comigo. Os contornos estavam errados. Os braços mais longos. A cabeça mais inclinada. E então ela parou. Bem na minha frente. No chão. Como se estivesse me encarando.
mesmo sem rosto, mesmo sem olhos. Eu desliguei a luz. Na mesma hora, escuridão total, silêncio, pesado, raro. Fiquei alguns segundos sem me mexer, sem saber o que fazer, até que a luz da rua entrou pela janela, fraca, suficiente para criar uma sombra no chão. E foi aí que eu vi. Ainda estava lá, mesmo sem luz direta, mesmo sem motivo. A sombra continuava ali, na minha frente. Mas dessa vez, ela não estava me imitando. Ela estava se levantando. Tudo começou com um som baixo, quase imperceptível. Eu estava deitado no escuro, tentando dormir, quando ouvi um arranhado leve vindo debaixo da cama. Na hora, pensei que fosse algum inseto, ou talvez madeira estalando. Ignorei, virei para o outro lado e fechei os olhos. Mas alguns segundos depois, veio de novo. Mais forte, mais claro. Um arrastar lento, como algo raspando no chão, exatamente abaixo de mim. Meu corpo travou. Eu fiquei completamente imóvel, tentando ouvir melhor. Silêncio. Total. Aquele tipo de silêncio que parece errado, como se alguma coisa estivesse esperando. Eu respirei fundo. Tentei ignorar mais uma vez. Mas então, algo bateu na parte de baixo do colchão. Uma leve pressão, como se alguém tivesse encostado por baixo. Meu coração disparou na hora. Eu senti o colchão subir de leve e voltar. Devagar, como se algo estivesse testando, empurrando, sentindo. Eu não conseguia me mexer, não conseguia nem respirar direito. Fiquei ali, congelado, esperando aquilo parar. Mas não parou. O som voltou. Mais próximo, mais agressivo. Agora parecia unhas, arranhando, rápido, desesperado, direto embaixo da minha cabeça. Eu senti o colchão vibrar, como se aquilo estivesse tentando subir, como se estivesse procurando um jeito de chegar até mim. Foi aí que eu não aguentei mais. Num impulso, eu rolei para fora da cama. Caí no chão. Levantei rápido. Acendi a luz e olhei debaixo da cama. Não tinha nada. Nenhum objeto fora do lugar. Nenhum sinal. Nada. Só o chão vazio. Eu fiquei alguns segundos olhando, tentando entender. O coração ainda disparado. A respiração pesada. Até que eu ouvi. De novo. Mas dessa vez não era embaixo da cama. Era em cima. Lento. Pesado. Algo se arrastando no colchão. Bem atrás de mim. No lugar onde eu estava deitado segundos antes. Eu virei devagar. E o que quer que estivesse lá, parou. Como se estivesse esperando eu voltar. Para deitar. De novo. Eu sempre durmo com o quarto completamente escuro. Sem luz. Sem nada. Só o silêncio. Naquela noite, eu acordei sem motivo aparente. Sem barulho. Sem sonho. Só abri os olhos e fiquei olhando para o nada. A escuridão estava mais pesada que o normal. Parecia mais densa. Como se tivesse algo ali. Eu fiquei alguns segundos tentando voltar a dormir. Respiração lenta. Corpo relaxado. Até que eu ouvi. Meu nome. Baixo. Quase um sussurro. Bem perto. Eu congelei na hora. Meu coração começou a bater mais forte. Mas eu não me mexi. Fiquei imóvel, tentando convencer minha mente de que aquilo não era real. Que era sonho. Que era imaginação. Mas então, veio de novo. Meu nome. Mais claro. Mais próximo.
Dessa vez, eu senti o ar encostando na minha orelha, como alguém falando muito perto. Muito perto. Meu corpo inteiro gelou. Eu não tive coragem de me virar. Não tive coragem de acender a luz, porque eu sabia, se eu me mexesse, aquilo ia estar ali. Eu tentei ignorar. Fechei os olhos com força. Fingi que estava dormindo. Mas quanto mais eu tentava, mais aquilo se aproximava. Até que eu senti algo ao meu lado, o colchão afundando lentamente, como se alguém tivesse deitado, bem colado em mim. E então veio de novo meu nome, só que dessa vez diferente, mais profundo, mais pesado, como se aquilo estivesse dentro da minha cabeça. Eu não aguentei. Num impulso, eu levantei e acendi a luz. O quarto estava vazio, silencioso, normal. Não tinha ninguém, nada fora do lugar, nada. Eu fiquei alguns segundos parado, tentando entender. Respiração pesada, coração acelerado. Até que, devagar, eu olhei para o espelho. E foi aí que eu entendi. Eu não acordei com um sussurro. Eu acordei porque já estavam falando. No espelho, minha boca estava levemente aberta, como se eu tivesse acabado de falar. E no silêncio do quarto, eu ainda conseguia ouvir meu nome sendo repetido. Só que dessa vez, não vinha de fora, vinha de mim.